A paz em Cristo a todos. Bom é sentir a presença do Deus vivo. Por gentileza, Colossenses, capítulo de número 4 e o versículo de número 17. E dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para que o cumpras. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês, mas mais feliz ainda por ter um filho meu aqui hoje, adorando a Deus comigo. Está tudo bonito, está lindo, maravilhoso, mas a alegria minha maior é ver um filho meu na casa de Deus, adorando ao nosso Senhor. É bênção de Deus. Meus amados irmãos, eu quero, desde já, iniciar essa palavra. E eu via ontem o nosso pastor Utaí ministrar a palavra e falar do grande desafio que é interpretar a palavra de Deus. E dentro da interpretação, um desafio ainda maior dentro da hermenêutica é a aplicação do texto, o que a gente chama de aplicabilidade, contextualização, contextualizar aquilo que estamos pregando, trazer as verdades, extrair as verdades do texto e aplicar em nossas ações hoje. E esse é um desafio. O tema que Deus colocou em meu coração para trazermos a mensagem hoje foi a responsabilidade humana na realização do propósito de Deus em sua obra. Eu queria que você repetisse comigo, por favor, a responsabilidade humana na realização do propósito de Deus em sua obra. Mas antes de entrarmos no texto, gostaria de, junto com você, conceituar duas palavras que estão nesse tema. Duas palavras. A primeira delas é propósito. E o que é propósito, irmão Trajano? Propósito é desejo, intento, projeto, desígnio, meta, objetivo. Percebam que a responsabilidade humana na realização do propósito de Deus em sua obra é tão somente o desejo, o objetivo, o desígnio e a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Eu quero que você repita comigo como forma pedagógica. Digo assim: propósito é intento, projeto, objetivo, desígnio e vontade de Deus. Veja, quando a gente vê de quem é o propósito, a nossa responsabilidade cresce. Conceituando o propósito, eu quero conceituar outra palavra que está inserida nesse texto que foi proposto: responsabilidade. Meus amados, e eu comecei a introdução do texto falando do desafio que é falar de responsabilidade. Porque vivemos numa sociedade que tem algumas características. Eu quero citar algumas delas porque o tempo não é suficiente para citarmos as inúmeras características sociais hoje. Mas eu pontuei algumas delas aí na sua apostila. Eu quero que você acompanhe comigo. A primeira característica, porque é um desafio falar de responsabilidade, a característica da sociedade é que ela é individualista. Onde a máxima, aquela velha máxima, é cada um por si e Deus por todos, quando tem Deus no negócio. Diga assim: misericórdia. Uma outra característica da sociedade é que ela é pragmática. O pragmatismo ensina em tantas coisas que o que vale é o resultado satisfatório. Não importa como chegamos e alcançamos o resultado. O que importa é obter o resultado.
Não importa a forma, a maneira, a estratégia de se alcançar o resultado. Isso é pragmatismo. Mesmo que eu burle o sistema, mesmo que eu corrompa ou seja corrompido, mesmo que eu dê o meu jeitinho brasileiro de chegar ao resultado, isso não importa. Isso é pragmatismo. A outra característica da sociedade, entre tantas outras, é que hoje ela está desapegada com os valores. Principalmente os valores bíblicos, os valores morais, os valores éticos. Mas eu louvo a Deus por quê? Aqui está uma igreja, homens e mulheres, moças e rapazes, um ministério que está ligado no Senhor Salvador Jesus Cristo. Porque a sociedade está desapegada aos valores. A outra característica da sociedade, na minha introdução, é o que eu chamo de imediatismo. O que alguns autores e pesquisadores chamam da sociedade do fast food, do micro-ondas, onde a gente não consegue mais esperar. Eu lembro, não há muitos anos atrás, eu, ainda de menor, fui levado a uma agência bancária para abrir uma poupança e o meu avô me acompanhou nesse processo. E uma série de burocracias para se abrir a conta, a poupança, para guardar as minhas economias. E eu lembro que todo o processo era manuscrito e manual. Até para se tirar dinheiro, até para depositar uma importância, levava um tempo. Hoje você chega em uma agência bancária, né, quando a fila não está muito grande, em questão de minutos, você faz uma transação, você saca o dinheiro. E hoje, com o advento da internet, com o dispositivo móvel, com o celular, você compra, você paga, você transfere dinheiro. Tudo isso e outras coisas nos levam a não saber esperar o tempo de Deus na minha e na sua vida. Diga assim comigo: eu preciso esperar o tempo de Deus na minha vida. Levante a sua mão. Esse tempo para a realização dos propósitos de Deus é agora. Vou repetir para você. O tempo para a realização dos propósitos de Deus na sua vida é agora. Você entendeu o que eu estou dizendo? O tempo para a realização do propósito de Deus na sua vida é agora. Vou dizer pela terceira vez. O tempo para a realização do propósito na sua vida é agora. Glória a Deus. É agora. Cada vez mais a sociedade, ela está se afastando de Deus. E a igreja, por estar inserida na sociedade, às vezes reflete a imagem dela. Mas o reflexo, a imagem que a igreja tem que ter, é a imagem de Jesus Cristo. A imagem do nosso Deus, o nosso Senhor. Mas Deus, através da sua infinita misericórdia, tem concedido ao longo da história, ao longo do tempo, responsabilidades a homens e mulheres para cumprir com seus propósitos em sua obra. Mas por vários motivos, inúmeros motivos, muitos fogem dessa responsabilidade. Muitos desistem desta responsabilidade. Muitos se esquivam dessa responsabilidade. Mas Deus te chamou aqui para falar e te chamar a responsabilidade de cumprir com seus propósitos em sua obra. Glória a Deus. E Deus revela o seu amor e sua graça através dessa comissão, nos chamando para fazer a sua obra. Conceituando ainda a responsabilidade, trouxe aqui o conceito que vem do latim respondere, significa responder, prometer algo em troca.
que demonstra a qualidade de que é responsável, ou obrigação de responder por seus próprios atos ou por ações ou atos alheios. Desta forma, uma pessoa que seja considerada responsável por uma situação ou por alguma coisa, terá que responder se algo ocorre de forma desastrosa ou positiva. Resumidamente, a responsabilidade é a atitude de assumir um compromisso. Repita comigo: responsabilidade é a atitude de assumir um compromisso. Anote isso. O texto que lemos, meus amados irmãos, eu não vou entrar no contexto histórico, cultural e social da igreja de Colossos, a qual extraímos o texto, mas no capítulo 4, no verso 17, perto do apóstolo Paulo encerrar a sua carta àquela igreja, tá? E é interessante frisarmos que um dos meios de comunicação utilizado na época da igreja primitiva era a carta. Existiam sim outros meios. Um dos meios de comunicação era o meio através de arautos, de mensageiros, que recebiam a mensagem e teriam que transmitir a mensagem a um público, a um povo, a alguém. O arauto, o mensageiro. Mas outro meio de comunicação que emerge, ou era muito comum na época da igreja primitiva, era a carta. Primeiro, quando muitas das vezes o arauto, o mensageiro, recebia a mensagem para pregar, às vezes a mensagem não era chegada ao receptor de forma completa, de forma precisa. A carta evitava esse tipo de ruídos que chamamos de ruídos da comunicação. A carta também proporcionava, além da eficiência na comunicação, era a quantidade de conteúdo. Algumas cartas traziam páginas e páginas de mensagens, de conteúdos para o público receptor. Hoje entendemos que temos várias formas de comunicarmos uns com os outros. Mas percebam que a tecnologia, nos dá hoje, no celular, inúmeras ferramentas. Hoje nos comunicamos através de mensagem de texto, de videoconferência, mensagem de áudio, mensagens de vídeos. Mas percebam, mesmo com a tecnologia que temos em nossas mãos, às vezes estamos tão ilhados, tão fechados em nós. É aquela máxima que diz, às vezes estamos tão perto um do outro, mas estamos tão distantes. Mas Deus, ao longo da história, sempre está à disposição e sempre tem buscado falar com o homem. Digo assim, amém? E foi através desse meio de comunicação, através dessa carta, que Deus usou o apóstolo Paulo para trazer uma mensagem a um jovem cooperador da sua obra. Quantos aqui vieram ouvir a mensagem de Deus hoje? Deus tem uma mensagem para o teu coração nesta tarde. E esse jovem homem, que vamos conhecer um pouco dele através desse versículo, extrair algumas verdades através desse texto que lemos. E a primeira verdade que eu quero extrair está na primeira palavra do verso, ou do versículo, que diz, dizei. O que quer dizer, irmão Trajano? Dizei é afirmar, avisar, chamar a atenção, falar, de forma direta, sem ruído, com clareza, sem falha na comunicação. Não era tão somente um aviso superficial, não era só um simples recado,
ou uma simples mensagem. Era um dizer, era um aviso, era uma mensagem da parte do próprio Deus. Pesquisando de maneira mais profunda, comecei a entender que esse dizer era um falar para dentro da alma e do coração. Meus amados irmãos, quando Deus fala conosco para dentro de nossa alma, para o nosso coração, algo acontece. No capítulo 4 de Mateus, do versículo 18 e 19, Jesus chega no mar, onde alguns homens estão pescando, e o texto diz que ele convida, disse Jesus: sigam-me, vinde após mim, venham. Meus amados irmãos, não é um simples vim, não é um simples venham, não é um simples siga-me, é tão somente uma palavra de Deus para dentro da alma do ser humano, para dentro do teu coração, para dentro do teu viver. E como eu disse, quando Deus fala a nossa alma, o nosso coração, algo acontece. No capítulo 4, verso de número 20, diz a Bíblia que os discípulos deixaram tudo e seguiram a Jesus de Nazaré. Quando escutamos a voz de Deus, quando ela entra no nosso coração e nossa alma, automaticamente precisamos obedecer ao seu chamado. Quantos aqui, meus amados irmãos, escutam e ouvem a voz de Deus? Diga para o seu irmão assim, então obedeça. Siga o chamado de Jesus. Ouvir o chamado de Deus é fazer a sua vontade, é obedecer, independente dos nossos sentimentos. Muitas vezes estamos abatidos, estamos tristes, estamos angustiados, estamos cabisbaixos, estamos... Só Jesus sabe. Mas quando entendemos e quando ouvimos a voz de Deus, aleluia, 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 buscamos fazer a sua vontade. Glória a Deus. Então esse é o dizer. É dizer para dentro da alma. É dizer para dentro do coração. E quando isso acontece, tudo muda. Meus amados irmãos, caminhando no texto, onde estamos caminhando através desse texto de Colossenses 4, verso 17, nos deparamos com a figura de Arquipo. O nome de Arquipo significa domador de cavalos, mestre de estábulos. O Manual Bíblico da Sociedade Bíblica do Brasil diz que ele poderia ser filho de Filemon. Em Filemon, no capítulo 1, verso 1 e 2, diz que ele era um companheiro de armas, companheiro de batalha, companheiro de luta, amigo de peleja, amigo, soldado de luta. Eu grifei aqui em negrito para chamar a atenção, porque existem só duas referências de Arquipo. Essa no texto que lemos no capítulo 4, verso 17 de Colossenses, e a outra em Filemon, no capítulo 1. E em Filemon diz que ele era um cooperador, era um amigo de luta. Não era um inimigo. Não era um competidor. Não era um adversário. O que me chama a atenção aqui, meus amados irmãos, é que muitas das vezes, nesse caminho de cumprir com a responsabilidade para cumprir com os propósitos de Deus em sua obra, muitas das vezes, alguns cristãos têm o seu irmão, o seu amigo, como adversário e competidor.
No capítulo 9 de Marcos, a partir do verso 23, o texto narra que Jesus estava em Cafarnaum, chegara em Cafarnaum e entrava em sua casa. E o texto diz que em seguida chegaram atrás do mestre os seus discípulos. No mesmo instante que os discípulos entram na casa onde Jesus estava, Jesus fez uma pergunta a todos eles. E que pergunta foi essa, irmão Trajano? O texto diz, Jesus disse assim, olha, o que vocês vinham a discutir pelo o caminho? Vou repetir, Jesus disse, o que vocês vinham a disputar, a discutir pelo caminho? O texto diz que todos se silenciaram-se. Por quê? Porque pelo caminho vinham discutindo, vinham debatendo quem era o maior. Eu imagino o teor da conversa, eu vou conjecturar, tá? Eu estou imaginando aqui, o texto não diz, mas eu imagino o teor da conversa. Os discípulos debatendo, discutindo, porque não era uma conversa branda não. Era uma conversa, era um diálogo fervoroso, era discussão, embate. Eu imagino o teor da conversa entre eles no meio do caminho. Jesus foi na frente, chegou em casa, sentou, e eles vinham pelo caminho discutindo. O maior sou eu. O maior sou eu porque eu sou amigo dele. Eu estou conjecturando, eu imagino. Que eu posso, sem inferir o princípio da hermenêutica, eu posso conjecturar aqui. Eu imagino. Não, eu sou o maior porque eu sou amigo dele. Eu sou amigo dele, então eu sou o maior. Eu imagino um outro discípulo dizer assim, ó, vem cá. Tu é amigo. Mas o maior sou eu. Porque eu fui o primeiro a ser chamado por ele. Eu sou o mais antigo. Eu sou o mais antigo. Eu sou o mais antigo, eu estou aqui há mais tempo. Então eu sou o maior. Você está entendendo que Deus está falando contigo hoje? Aleluia. Labaixo, iba cantorabácia. Aleluia. Aleluia. Eu imagino o outro dizendo, rapaz, o maior sou eu, porque eu sou o chefe das finanças. Eu sou o tesoureiro, eu sou o maior. Eu ando aqui, ó, com um saquinho de ofertas no ministério dele, então eu sou o maior. Infelizmente, muitas das vezes, em nosso meio, tem esse mesmo senso de competição, de busca pelo poder, de busca pelo status, de busca por ser a eminência, por ser a estrela. Não! No reino de Deus é diferente. O mundo lá fora é assim, é competitivo. O que vale mais é o status, é o ter, em detrimento do ser. Mas na casa de Deus, no reino de Deus é diferente. É o maior que serve ao menor. Bendito seja o nome santo de Jesus. Labás, tuibe canto rabácia. Quer ser o maior? Você tem coragem de perguntar para o teu irmão, quer ser o maior? Então seja servo. Jesus disse isso. Jesus acabou o embate dizendo assim, ó, o que vocês vinham a falar pelo caminho? Todos se calaram. Meu Deus, aquele silêncio sepulcral, silêncio total, absoluto. Jesus disse de forma resumida, vou resumir. Quer ser o maior? Seja servo. Vou repetir. Quer ser o maior? Seja servo. Seja servo. Vou dizer, seja servo. Mais uma vez, seja servo. Seja servo. Estamos numa escola bíblica de obreiro, numa sala de aula, onde temos liberdade para adorar, e o Espírito Santo flui, fala, batiza, capacita, instrui, faz lembrar. E Ele está dizendo para a tua alma, para dentro do teu coração, seja servo.
Bendito seja o nome santo de Jesus. Arquipo era um cooperador, um soldado, um homem comum feito eu e você, que damos as nossas mãos para fazer a obra, cooperamos para fazer a obra. Lembrei-me de Davi. Davi, quando recebeu a ordem do seu pai, Jessé, e disse: olha, vai lá na peleja. Os israelitas estavam pelejando com os filisteus. E Jessé disse: olha, vai lá, leva merenda para os teus irmãos, comida, lanche, e vê como é que eles estão. E o texto diz, no capítulo 17, que quando Davi viu todo aquele alvoroço, todo aquele comentário, as consequências daquele homem que iria vencer o gigante, o que ele ia herdar, casar com a filha do rei, estar isento de imposto, e por aí vai. O texto diz: não, peraí, eu vou. E ao mesmo instante o texto diz que ele deparou com seu irmão Eliabe. Eu digo que o gigante maior que Davi derrubou não foi Golias. E quem foi? O texto diz que quando Eliabe encontrou, já veja a cena, Eliabe encontrou com Davi. Eliabe disse assim para Davi: que viesses fazer aqui, presunçoso. Eliabe disse: o que viesses fazer aqui, menino? Tu és presunçoso. E o texto diz que Davi passou longe do seu irmão. Se tem alguém querendo disputar contigo, contender contigo, brigar contigo, passa longe, ora por ele, entrega ele na mão de Deus. Sabe por quê, Renato? Muitas das vezes o gigante não cai, porque estamos parando para pelejar um com os outros. Você está entendendo? Você está entendendo? Você está entendendo? Então glorifica a Deus, meu irmão. Mas na frente, o rei Saul coloca nele as suas armaduras. Percebam que as ferramentas e as armas da armadura de Saul são idênticas à de Golias. Claro que salva a proporção. Absolutamente, a couraça era maior, mais pesada, a espada, claro, mas são os mesmos elementos. O texto diz que quando Saul botou em Davi as armaduras dele, o texto diz que Davi não conseguiu nem andar. Que lição eu trago? Percebam que são as mesmas ferramentas, as mesmas armas que o gigante Golias utilizava, salvo a proporção. Sabe por que muitas das vezes o gigante que está de frente da gente não cai? Porque estamos usando a mesma ferramenta do inimigo. Vou repetir, sabe por que muitas vezes o gigante que está diante de mim e de você não cai? Porque estamos usando a mesma ferramenta do inimigo. Mentira, inveja, calúnia, difamação, contenda, porfia. É mesmo assim, irmão. De forma pedagógica, pergunta para o teu irmão: quer ver o gigante cair? Usa as ferramentas que Deus te deu. Aleluia! Usa a ferramenta que Deus colocou em tuas mãos. Está lá em Efésios, a armadura de Deus. Para o tempinho, porque eu sei que aqui tem uma juventude que gosta de ler Bíblia. Gosta, pastor? Porque quantas vezes sou indagado lá no seminário, quando damos aula por aqui: pastor, vem cá, eu estou com uma dúvida no texto. Louva a Deus, porque aqui tem uma juventude que gosta de ler e estudar a Bíblia. Onde estão esses? Onde estão esses? Você foi chamado para cumprir com os propósitos de Deus. Quando Davi entendeu, tirou aquilo. Eu vou usar as armas. O texto diz que o gigante caiu por terra. E eu quero profetizar na tua vida: usa as armas de Deus, porque a dificuldade que está diante de ti vai cair em nome de Jesus. E entenda, o teu inimigo não é o irmão, não é o nosso irmão.
E nem o mundo que está lá fora. A nossa luta, ela é espiritual. Nossa batalha é contra o quê? Hostes e potestades e principados. Os lugares celestiais. Não podemos perder tempo de estarmos contendendo um contra os outros. E eu coloquei aqui, prefira o trabalho do que o status. Prefira o trabalho, a obra, fazer a obra, trabalhar para o Senhor do que o status. Aleluia. Aleluia. Mais na frente, dizei a Arquipo. A terceira palavra, atenta. Do grego, blepe. É isso, meu pastor? Muito obrigado. Blepe. E esta palavra atenta está no modo imperativo, então é uma ordem, diga para mim, é uma ordem. Ok? No tempo presente, diga assim, uma ação contínua. Olha, atenta. É uma ordem e uma ação contínua. Não é só estar atento naquele momento. E a voz ativa. O que é voz ativa? Responsabilidade daquele que recebeu a ordem. Então, por favor, repita comigo. Uma ordem direta. No tempo presente. Ação contínua. E a voz ativa. A responsabilidade, a compreensão daquele que recebeu a ordem. Não é só estar atento por um instante, é atento o tempo todo. Sabe por que muitos deixam de cumprir com a responsabilidade na obra de Deus, no cumprimento dos propósitos de Deus na sua obra? Sabe por quê? Porque estão desatentos. Quando eu falo desatento, não é desatento tão somente com o contexto onde vivem. Desatento consigo mesmo. Inúmeras vezes Jesus, nos evangelhos, ele fala, olhai por vós. Inúmeras vezes Jesus, ensinando, diz, olhai por vós. Meus amados irmãos, jovens da casa de Deus, é algo inato no ser humano. É comum, está dentro de nós, faz parte da nossa natureza, da minha e da sua essência. É muito mais fácil eu ver e enxergar o teu defeito, fazer uma análise crítica em você, do que olhar para mim mesmo e fazer uma crítica, uma autocrítica. Você sabia disso? É muito mais fácil. É muito mais fácil. Somos tendenciosos, e faz parte da natureza humana, a tentar enxergar a dificuldade alheia em detrimento das nossas falhas, dos nossos erros. Você viu aquela passagem que Jesus fala da questão do julgamento? É muito mais fácil eu enxergar o argueiro que está nos teus olhos, e a palavra argueiro é pequena partícula, minúscula partícula. É muito mais fácil eu enxergar o argueiro que está nos teus olhos do que tirar trave, grande obstáculo. Então é mais fácil ver o argueiro que está nos olhos do meu irmão do que tirar a trave, do que enxergar a trave que está diante dos meus olhos. Examinais, pois, o homem a si mesmo. Olhai por vós, diz Jesus. Que possamos hoje refletir, entender como estamos fazendo, como estamos agindo para o cumprimento dos propósitos divinos na sua obra. Pare, reflita, analise. Será que eu estou mais responsável do que antes? Eu comecei tão bem, mas hoje eu estagnei. Jesus está falando conosco aqui.
Mas eu estava bem, irmão Trajano, estava tão bom, mas eu fiquei chateado com o meu líder, eu fiquei triste com o irmão que não me deu oportunidade, não quis fazer mais porque me falaram aquilo, me falaram isso, meu irmão. Olha para você. Olha para você. O texto, quando Jesus chama os discípulos, ali na beira da praia, estavam pescando, no capítulo de número 4, no verso 21, diz que os filhos de Zebedeu estavam consertando as redes. Consertando as redes. Muitas das vezes precisamos parar, como pescadores de homens, para consertarmos as nossas redes. Procurarmos enxergar onde estão as imperfeições, os buracos, onde podem proporcionar a evasão de peixes. Sabe por que muitas vezes algo não acontece? Porque estamos precisando consertar as nossas redes. E hoje é tarde que Deus te chama para parar, olhar para você e consertar as suas próprias redes. Deus vai te dar toda a ferramenta, a agulha, a linha, tudo. Mas quem vai esticar a rede é você. Quem vai procurar por onde o peixe está saindo é você. Quem vai ver onde é que está lá o buraco, o furo, aqui está saindo o peixe, eu preciso, é você. É você. Você está entendendo? Diga assim, é minha responsabilidade. Unicamente a minha responsabilidade de consertar a minha rede. Digo amém. A outra palavra, atenta, dizei Arquipo, atenta para o ministério. Olha para aqui, por favor. Ministério, a palavra aqui é diaconia. Serviço, obra, trabalho. Não é função eclesiástica. Não é. É todo trabalho, é todo serviço que realizamos na casa de Deus. Ministério, serviço, obra, trabalho, responsabilidade. Tudo aquilo que recebemos na casa do Senhor para fazer. Então, Paulo diz para Arquipo, dizei Arquipo, atenta para o ministério. Então, atenta para o quê? A obra. Vou repetir, atenta para o quê? Para a obra. Atenta para a obra. Atenta para o serviço. Atenta para o trabalho. Acho que teu irmão está dormindo do teu lado aí. Diz assim, meu irmão, atenta para a obra de Deus. Atenta. Meu pastor Josué, pode crer que jovens aqui vão continuar sendo mais fervorosos e vão buscar mais fervor em fazer a obra de Deus. Se sair a campo, vai sair mais ainda. Se ia para a escola dominical, vai mais ainda. Que ajudava lá no grupo, vai ajudar mais ainda. Porque você está entendendo que aqui, a chamada de Deus, o atentar de Deus é para a sua obra. Que me permitam, tem muitos que não estão atentados para a obra, mas sim para a função, para o cargo. Faz porque almeja, não é errado almejar, mas eu falo como foco principal. Vou fazer porque um dia eu quero ser pastor. Só por isso. Vou fazer porque eu quero ser o dirigente. Só por isso. Você conhece alguém assim? Diga assim, misericórdia. Atenta para o ministério que recebestes. A palavra recebestes, no grego,
também está no modo indicativo, algo que lhe foi dado no tempo ariosto, de uma vez por todas, olha, receber de uma vez por todas, voz ativa, disposição daquele que recebe o dom do ministério. Recebestes de quem, gente? De quem? Do Senhor. Quando a gente entende e começa a perceber que a obra, o serviço, o ministério, o diaconia é de Deus, o negócio flui de outra forma. Porque tem muitas pessoas, volto a falar, que fazem para o homem. Uma coisa é honrar o homem. E a Bíblia nos ensina a honrar. Honrar o ministério, honrar o pastor, honrar os líderes, pais e mães. A Bíblia ensina. A Bíblia é maravilhosa. Mas o que eu falo aqui são aqueles que pensam que receberam, ou pensam que estão recebendo do homem. Deus utiliza com certeza de alguém para impor as mãos em você, para lhe dar responsabilidade para fazer, para lhe dar o serviço e colocar nas tuas mãos algo para fazer. Deus utiliza sim, mas a chamada de Deus, a responsabilidade que Deus colocou na tua mão, não é do homem, é dele. Levanta a sua mão assim e diga assim: eu recebi do Senhor. Vou repetir de novo, diga assim: eu recebi do Senhor. Então, olha a responsabilidade. Lá abaixo, me cantou. Olha a responsabilidade. Né? Chamada de Deus, irmão. Chamada de Deus. Abaixou e me cantará baixa. Porque vem propostas. Vem propostas tentadoras, que mexem com a gente. Nós somos seres humanos, sujeitos às mesmas, né, Ronilson? Sujeitos às mesmas paixões. Poucos anos atrás, me permitam, eu recebi uma proposta, aos olhos humanos, irrecusável, para deixar a obra de Deus. Irrecusável no aspecto profissional, no aspecto financeiro. Mas diga assim: pastor Trajano, e o espiritual? Esse pastor, o que é que eu vou fazer? O que é que o crente tem que fazer, irmão? Orar. Participei de 3 reuniões, todo o projeto, tudo bonito, e orando a Deus, Jesus me dá uma resposta. Conversei com pastores amigos meus, pedindo oração, apresentando uma proposta. Ora aí, porque a gente treme na base. Mas será que Deus está no negócio? Deus, em sua infinita misericórdia, eu já falei para vocês aqui, Ele busca falar conosco. A reunião estava marcada para 10 horas da manhã, já para assinar contrato e tudo. E o coração, ansioso. 5 horas da manhã, Deus me dá uma revelação.
Abaixou e abacantoraba. Deus falou através do Cleito aqui. E eu dizia, Deus. E Deus me dá uma revelação, junto com meu pai no sonho, que estava orando por mim no interior. Resumidamente, irmãos, Deus dizia de maneira clara, e na própria revelação, Deus usava meu pai e dizia para mim: não vá, não saia do seu lugar, porque senão você vai morrer. Eu acordei, papai, povo do interior acorda cedo, liguei para ele, por graça de Deus que ele mora na roça, no sítio. Deus faz assim, faz até onde não pega as coisas funcionarem. Você crê nisso? Deus confunde a terra, irmão. Abaixo, cara. Quando eu ligo, papai, meu velho, bença, pai, paz do Senhor. Eu ainda dou benção a meu pai, viu? Eu ainda dou. Papai, pai do Senhor. Amém, meu filho? O senhor está onde? Estou me preparando para ir para a igreja, prestar conta lá, ajudar o pastor. Pai, a resposta que eu vou dar. Primeiro ele perguntou, e aí, meu filho, tudo certo? Pai, a resposta que eu vou dar é não. Esse filho é irrecusável, filho, o teu futuro, filho, o teu futuro, filho, o teu futuro. Alguém pode estar dizendo para você o teu futuro. O teu futuro está na mão de Deus. Faz a tua parte. Faz a tua parte, que o teu futuro está na mão de Deus. Aí ele está. Amém, pai? A reunião vai ser de 10 horas. Fique tranquilo, Deus vai cuidar de mim. Mais ou menos 1 hora depois, não era um pouco mais, 7 horas da manhã, o telefone toca. Meu pai. Pai, pai do Senhor, amém. Olha, filho, eu não contei nada da revelação a ele, não. Olha, filho, estou aqui na frente do pastor. Ele quer falar contigo. Pastor dele no interior. Não me conhecia. Só de nome e de longe. Mas Deus usa quem Ele quer. Né, Abraão? Sim, Senhor, pastor, pai do Senhor, pai do Senhor, meu filho. Você sabe que é os detalhes de toda a revelação? Deus deu ao pastor. E ele foi só confirmando. E disse, olha, aquela revelação, aquele pássaro brabo que saía daquela gaiola e ia embora. E era morto pelo caçador. É você. Fica no teu lugar. Eu cheguei na reunião lá, e aí, olha, muito grato, muito obrigado por tudo, por apostar em mim, por acreditar em mim. Mas a minha resposta é não. O chamado, a obra é de Deus. Cuidado com as propostas. Cuidado. Não se encante. Palavra final, para terminarmos. Para que o cumpras, do grego plerois, está no modo subjuntivo, está aqui indicativo, mas grife aí, é subjuntivo. Algo que foi lhe dado, tá? Que também pode funcionar no sentido imperativo, ok? O tempo ariosto, fixo, dado, olha, para você cumprir de uma vez por todas.
durante todo o tempo do exercício do serviço, da obra e do ministério. A voz ativa, disposição consciente de bom grado racional daquele que recebeu o dom para cumprir. Dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebestes do Senhor, para quê? Para quê? O cumpras. O cumprir aqui é na sua totalidade. Começo, meio e fim. Não é 99,9%, é 100%. Vou repetir para você. O cumpras aqui é total, tudo. Deus colocou a obra na tua mão, te chama a responsabilidade, a minha responsabilidade hoje, para que eu e você venha a cumprir na íntegra. Diga assim: eu preciso cumprir na íntegra. Não sei de quem é essa frase, não achei o autor, mas coloquei aqui, abre aspas. Quando você diz que não tem tempo para algo, é porque aquilo não é prioridade para você. Quando eu digo que não tenho tempo para algo, aquilo não é prioridade. As coisas de Deus têm sido prioridade para mim e para você? Vou repetir. As coisas de Deus têm sido prioridade na minha e na tua vida? As coisas de Deus têm sido prioridade no meu e no teu viver? Levante a sua mão. Se não está sendo, o Espírito Santo de Deus vai soprar sobre a tua vida e algo novo vai acontecer. Está pouca a tua dedicação, você vai ver. Ele vai te impulsionar, vai te encher e vai ser total dedicação. Está mais ou menos um empenho, não te preocupa não. O Espírito Santo vai te ajudar e você vai. Agora busca, faz a tua parte. Busca com as tuas forças, com toda a tua vida, com todo o teu viver, porque Deus ele vai te ajudar a cumprir essa responsabilidade. Quantos aqui estão dispostos a cumprir com a responsabilidade dos propósitos na sua obra? Não te preocupa, que Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Vou dizer para você, Deus cuida de mim e de você nos mínimos detalhes. Vou encerrar, pastor. Essa semana, preocupado, que é comum. Preocupado com as atividades, família. Olha que eu tenho uma família um pouco extensa. Atividade, família, tanta coisa. E minha pressão subiu. Subiu, pastor. Acontece de vez em quando com a gente. Subiu. E confesso, quando eu fui procurar para aferir a pressão, só estava eu e a pessoa que aferiu a pressão. Ninguém viu. A pressão estava, diga assim, alta. Alta. Eu disse: Deus, eu preciso de saúde para fazer a sua obra. Quando eu saí, de imediato, eu considero uma criança, pré-adolescente. Irmão, vem cá. Eu disse: sim, senhor. Pai do senhor, filho, olhe, Deus mandou lhe dizer assim. Você crê ou não? Porque tem gente que não crê mais não na ação de Deus não, irmão.
Nós somos pentecostais. Deus mandou te dizer, irmão, que Ele está cuidando de ti nos mínimos detalhes. E está cuidando da tua pressão. Mas a gente duvida, né? A gente até duvida. Aí tá. Aí eu, na mesma hora, pastor, voltei. Afere de novo aqui. Doze por 8. De novo. 12 por 8. Eu disse, por gentileza, mais uma vez. 12 por 8. Mas segura aí, quando eu saí. Viu, pastor Jairo? Quando eu saí, quem estava esperando? Disse assim, homem, porque tu duvidas? Estou eu cuidando de ti nos mínimos detalhes. Eu confesso, pastor, eu saí chorando, pedindo perdão a Deus. Passava pelo irmão, o que é que está acontecendo, pastor? O senhor está atribulado? Não, estou atribulado, não, eu estou cheio de Deus. Eu estou cheio de Deus. Eu quero terminar essa mensagem hoje. Que Deus te chama a responsabilidade para a sua obra. Chama a responsabilidade para cumprir com os seus propósitos na sua obra. Eu quero terminar dizendo que Deus vai continuar cuidando de mim e de você nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Para você não esquecer, coloca a mão no seu coração. Diga assim, Deus me chamou. Sou responsável para cumprir com seus propósitos em sua obra. E Ele vai, por sua graça, misericórdia, amor, continuar a cuidar de mim nos mínimos detalhes.